Poucas coisas são mais gratificantes quando você vai assistir a um filme que quando você logo percebe que o roteiro está partindo de uma premissa bastante intrigante e desenvolvendo ela até as últimas consequências, além, é claro, de fazê-lo de uma maneira inteligente, de uma forma complexa, surpreendendo você a cada minuto. Tem um filme que está em cartaz que faz isso com o conceito de multiverso, que aborda esse conceito de uma maneira tão desafiadora e tão divertida ao mesmo tempo que merece todas as recomendações. E se você está aí adivinhando, supondo, especulando que eu estou falando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você está errado. Porque eu estou falando, na verdade, de um outro filme que eu fiz, inclusive, vídeo sobre ele esses dias aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, chamado Everything Everywhere All at Once. Mas o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme, sim, que também trabalha com o multiverso, mas assim como as pessoas não percebem todos os outros filmes da Marvel, ou a maioria deles pelo menos, são filmes destinados a criança, é claro que ele faz isso de uma maneira bastante infantil, bastante superficial, e é um filme, além de tudo isso, que pega os erros, o que deu errado no primeiro Doutor Estranho e eleva isso à quinta potência, além, claro, de voltar a repetir todas aquelas falhas, todas as inconsistências, todos os motivos de frustração que a gente já vem percebendo nos filmes da Marvel há muito tempo. Após começar in media res, ou seja, no meio da ação, em uma cena em que o Doutor Estranho combate um monstro gigante feito de CGI, como a gente nunca viu, né, em algum filme de super-herói, e em que ele encontra uma menina chamada America, uma adolescente, que é muito poderosa e da qual ele tá tentando retirar o poder para evitar que um vilão, que um demônio, chegue primeiro, retire o poder dela e consiga acesso livre a todos os multiversos, que é justamente a capacidade, a habilidade que essa menina tem. O Doutor Estranho vai ter que se unir a alguns outros heróis, inclusive o Shang-Chi, de um dos últimos filmes da Marvel, para tentar impedir que um dispositivo, que é um MacGuffin, que é um objeto que não tem grande importância para a história, apenas manter a história andando para frente, caia nas mãos do vilão ou da vilã do filme e impeça que ela faça uma viagem para outro multiverso para tentar realizar uma empreitada pessoal e acabe causando grandes consequências que, na verdade, durante boa parte do filme não fica muito claro quais seriam. Bom, para começo de conversa, só para vocês terem uma ideia do que esse filme faz com o multiverso, ele estabelece uma premissa em que, quando você sonha, todos os sonhos que as pessoas têm é porque elas estão viajando, a mente delas está indo para outro multiverso e experimentando a vida de uma outra versão delas mesmas. Por quê? Não sei. Como isso acontece? Não faço ideia. Mas é isso. Inclusive tem um momento no filme lá que eles fazem uma brincadeirinha com aquela questão de mas você já teve um sonho que você tá caindo de um prédio e você acorda no meio? Todo mundo já teve esse sonho e eles tentam explicar que é porque... Enfim, e por falar em piadinha, esse é um daqueles filmes da Marvel que impedem um pouco que as consequências da história te preocupem, porque é um filme que tem a necessidade de ficar fazendo piadinha o tempo todo e de ficar usando frases de efeito, e às vezes os filmes fazem isso pra diminuir a tensão, mas eles precisam merecer isso, e os filmes da Marvel, não todos, mas muitos deles, não merecem o alívio cômico, porque é uma piada atrás da outra que, ao invés de ser alívio cômico, quando acontece algo que é um pouco mais tenso e que parece que tem algo maior em jogo, aí sim é o alívio dramático do filme, porque durante todo o tempo eles estão fazendo piada. Boa parte delas aqui não funciona. Tem até um momento que o Doutor Estranho vai fazer um convite pra Wanda e ele quer que ela participe com ele lá daquela jornada que ele vai começar, que ela ajude ele a resolver um problema, e aí ele só consegue pensar no argumento: vamos, porque aí você vai voltar a aparecer nas lancheiras das crianças. E quando acontece esse tipo de coisa, não tem como a gente se importar, não tem como a gente ter peso dramático por aquilo que pode ou não acontecer com eles. Os filmes da Marvel nunca foram esteticamente ou narrativamente muito únicos, eles nunca se diferenciaram muito um do outro, com algumas exceções. E aqui tem um problema que já tinha no primeiro Doutor Estranho e que aqui se torna mais óbvio, que é o fato de o Tony Stark estar saindo do universo Marvel e os produtores terem a grande ideia de transformar o Doutor Estranho numa nova versão do Tony Stark.
Stark, ele tem todas as características, ele é um cara que tem muito dinheiro, ele é um cara que é um pouco arrogante e que nem sempre trata bem as pessoas, e que aqui começa a assumir o cavanhaque, o cabelo, as piadinhas, a personalidade mais sarcástica do Robert Downey Jr., e inclusive tendo algumas coisas, elementos pequenos assim que você vai vendo, que você fala, nossa, mas é igualzinho, eles estão querendo criar o mesmo personagem numa roupagem diferente, porque assim como tinha aquela coisa da armadura do Homem de Ferro, que tinha vida própria e que ele tinha uma certa relação com a armadura, aqui o Doutor Estranho tem isso com a capa também. Ah, João, mas tudo isso também tava nos quadrinhos. Sim, mas eu estou avaliando o filme, não os quadrinhos. E por falar em quadrinho, vamos lá, já que vocês se preocupam tanto com a fidelidade aos quadrinhos, esse conceito de multiverso, que seria interessante para um filme de super-herói, porque poderia brincar bem com o fato de ter várias versões de alguns heróis trocarem de rosto, trocarem de ator, trocarem de armadura, de roupa, de fantasia e virem, voltarem, saírem da história, aparecerem num outro contexto. Esse filme desperdiça isso, primeiro porque ele faz essa ponte com os outros multiversos como uma desculpa justamente para fazer a trama não ter consequência. Então é muito nítido nesse filme que qualquer coisa que acontecer com qualquer pessoa vai estar tudo bem, porque na verdade é só uma versão daquela pessoa, não é a versão do multiverso no qual a gente está os acompanhando há tanto tempo, usando aspas aqui. E além disso, a Marvel tem essa mania de achar que o grande momento do filme, que o grande clímax do filme tem que ser personagens aparecendo, atores de outros filmes aparecendo, figurações de algum personagem do quadrinho aparecendo. E gente, personagens aparecerem não significa nada dramaticamente. Um filme precisa prestar por muito mais motivos do que isso. Como que você se limita, como que você se contenta a pagar ingresso, muitas vezes pagar pipoca, muitas vezes pagar refrigerante, pagar estacionamento, gasolina ou ônibus, seja o que for, gasta pra caramba e vai assistir ao filme e se contenta de o filme ser mais ou menos, e aí não, mas apareceu aquele personagem e eu comemorei no cinema. Inclusive, eu vi esses dias nas redes sociais que apareceu um spoiler que certo ator ia participar do filme, como se algum ator participar do filme e algum personagem da Marvel aparecer nesse filme que não aparecia há bastante tempo fosse um spoiler, e tem crítico reclamando disso, dando chilique. Cara, você tem 40 anos. As cenas de ação, a parte visual, fotografia, efeitos visuais do filme não tem nem um pouco de imaginação, é sempre aqueles vilões em CGI, aqueles monstrengos, aqueles raios coloridos e muita pedra, muita faísca, muito pó saindo do chão, voando. É sempre a mesma estética. Inclusive, do ponto de vista de conceito narrativo e visual, tem algumas coisas aqui que são absolutamente patéticas. Por exemplo, o momento em que os personagens estão e não riam, porque tudo bem, se é fantasia, pode ter um lugar que é a fronteira entre os multiversos. Pensando que existissem multiversos, né, eles não teriam uma fronteira como a fronteira entre os Estados Unidos e o México, por exemplo. Não daria pra construir um muro entre os multiversos, por exemplo. Mas vamos lá, vai. Tem uma cena em que eles estão na fronteira entre dois multiversos e o máximo que o filme consegue pensar de atrativo visual é colocar lá uma luz roxa, tem uns vitrais, tem umas estruturas de pedra voando e esse lugar é rodeado por nuvens. Se houvesse uma fenda entre multiversos, por que raios teria nuvem? E tem uma cena que, inclusive, eu acho que é sim a melhor do filme, que é aquela em que o Doutor Estranho e a América estão voando entre os multiversos. E aí tem toda aquela estética que também tem no outro filme que eu citei aqui, de vidro se quebrando. E aí eles vão passando, assim, alguns segundos em cada um dos multiversos. Mas mesmo nesse momento, que é um momento de criatividade maior visual, o filme se sabota. E mesmo sendo um cara como Sam Raimi, que tá atrás das câmeras, ele fica limitado por ter a obrigação de se manter fiel à estética genérica do universo Marvel, porque aquilo é filmado de uma maneira tão caótica, é tão rápido, é tão cheio de coisa voando, é muito corte, é câmera rápida, que você não consegue nem ver direito, nem apreciar direito aqueles multiversos e as diferenças entre eles. E os multiversos nos quais eles passam mais tempo não são nada interessantes. É difícil você criar universos, pensar em universos que fossem diferentes do nosso, mas que tivessem versões um pouco adaptadas da gente e das coisas da nossa realidade. Mas o outro filme que eu citei, o Everything
Everything Everywhere All at Once dá um pau nesse filme aqui, porque esse filme você vai de um multiverso por outro e não tem grande diferença. A diferença muitas vezes é que ao invés de comer pizza de disco e fatias, eles comem pizza em bolinha, tipo almôndega. E inclusive eu acho que os produtores da Marvel têm uma fé muito grande de que o espectador não pensa, porque mesmo as piadinhas, beleza, as piadinhas não funcionam, mas ainda tem outra coisa. Se você parar pra pensar na piada, por exemplo, tem uma piada lá que o Doutor Estranho faz um cara ficar se batendo, e aí a menina fala assim, nossa, mas ele não vai parar nunca, ele vai parar quando? Aí o Doutor Estranho responde, só daqui umas 3 semanas. Se você pensar um pouco, você vai concluir que o Doutor Estranho é um psicopata. Então, realmente, as piadas não passam nem por um escrutínio lógico, óbvio, rápido, porque não fazem sentido nenhum. Eu acho, sim, que o melhor do filme é a Wanda, principalmente porque, óbvio, a Elizabeth Olsen é uma boa atriz, ela é uma pessoa de carne e osso, então tem tanto vilão da Marvel que é robozão de CGI, que é legal a gente ter uma pessoa como vilã, e a gente conhece ela, e a gente conhece as motivações dela, e a gente conhece os problemas dela, então isso faz com que ela tenha um peso dramático maior, assim como outro ponto muito positivo do filme é a presença da Xochitl Gomez. Eu não sei se é essa a pronúncia do nome dela, não deve ser, é um nome indígena, que é a menina que vive a América, que é uma grande revelação, é uma menina muito carismática, mas é basicamente isso. Eu acho que se eu tivesse que sugar muito assim pra pensar numa outra coisa positiva do filme, é o título do filme, que é inspirado, óbvio, né, na novela do H.P. Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um título legal, os créditos finais tem toda uma vibe mais gótica, pega a trilha do Danny Elfman e faz meio aquela coisa do Tim Burton, que é meio gótico, que é meio expressionista. Tem uma cena ou outra no filme que tem alguns elementos de terror. Eu gosto do cadáver lá, que vocês vão saber o que é, gosto daqueles demônios que acompanham o cadáver, mas fora isso, não tem nada de terror, não tem nada que diferencie muito de praticamente todos os outros filmes que a Marvel já produziu nos últimos 15 anos. Eu sei que muita gente vai ficar muito brava com esse vídeo. Se você me xingar, você tá perdendo seu tempo, porque nós somos pessoas civilizadas. Não sei por que você vai me xingar por não gostar de um filme que você gostou, mas se você quiser contrapor os meus argumentos e comentar aqui embaixo, eu prometo que eu vou te responder. A gente pode conversar sobre o filme, então usem a caixa de comentários pra isso. Se gostaram do vídeo, independente de concordar comigo ou não, curtam ele, se inscrevam no canal e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!